dia, amigos ouvintes da Rádio Onda Nova FM. Estamos iniciando mais um programa Enigmas do Espaço. Muito bem, meus amigos, hoje vamos falar sobre um tema que é bastante polêmico também, que se trata da fase dos hippies. Vamos tratar desse assunto hoje. Na caminhada do ser humano sobre o planeta Terra, ele deixou episódios que forneceram muitos elementos e valores para que a evolução do homem ocorresse e ele chegasse ao patamar de ser o animal que domina esse ambiente global. E é de Couto o conhecimento e de sabedoria geral que o homem, como animal racional, dominou o planeta em face de possuir de início pensamento, imaginação e criatividade, e em seguida por possuir o raciocínio, a razão. Essa diferença costumamos fazer entre o pensamento e raciocínio. Decorre do fato de que concordamos com a ideia platônica no sentido de que a mente humana é como fosse um espelho de duas faces. A face de baixo é o pensamento, por ser a face virada para o mundo das formas, o mundo das coisas, o mundo material, enquanto a face de cima virada para o mundo das ideias, o mundo da razão. Então, amigos, esse desenvolvimento mental do homem o conduziu ao status em que ele se encontra sobre o planeta Terra, ou seja, numa posição de comando, não de domínio, por ser ele muito fraco e pode-se até considerar um ser incomensuravelmente frágil diante da natureza. Durante essa evolução, através da observação, passando pela comparação e depois pelo experimento, o homem deixou marcas cristalinas nesta longa estrada de cerca de 300 mil anos passados. A partir do Homo sapiens, por ser ele espécie que pensou e que exercitou a mente. Durante esses 300 mil anos, o homem saiu da caverna e foi pisar na lua. Entretanto, alguns momentos o homem estagnou, como podemos exemplificar com a Idade das Trevas, que nada mais foi do que um período de obscurantismo, de ausência de descobertas e de realizações humanas, um período de escuridão. Mas outros períodos como esse ocorreram, não com o tempo de duração da escuridão que marcou esse período, que foi do século V ao século IX. Sem muito nos alongarmos, citamos um desses períodos que imperou até a metade do século XX, mais exatamente até o início dos anos de 1950, e desse período vamos destacar uma estagnação que em muito colaborou para não desenvolvimento do homem, mais precisamente do jovem, se não vejamos. Até o início dos anos de 1950, o jovem, ou até mesmo o homem, já adulto, mas que vivia sob o mesmo teto dos pais, não tinha o direito à voz, tinha que aceitar tudo o que era decidido na família e não possuía direito de opinião, principalmente os jovens na adolescência e na juventude. Entretanto, como bem nos explica o livro Universo em Desencanto, o jovem tinha que ser ouvido, tinha o direito de expor suas ideias, seus pensamentos, mas não podia, estava silenciado pelo regime existente, conservador, que não permitia o surgimento de espírito mais liberal, que pudesse interferir e transformar os valores, o comportamento e a consciência tradicional, que era imposta por força da conservação desses valores e pensamentos. Teve início, então, um desconforto imperceptível, sem choque, sem violência, até porque essa competição iniciava-se dentro dos lares, no seio das famílias. E o respeito não era contestado,
apenas emergia no peito do jovem a vontade de transformar a sociedade com a demarcação de um espírito liberal, fazendo então surgir a chamada contracultura com o surgimento do movimento hippie. Analisando os fatos, procurando as causas que levaram os jovens a adotarem uma postura, adotarem uma posição de liberdade, principalmente, não encontramos a não ser o desconforto dos jovens por se sentirem amordaçados, sem o direito a expor suas opiniões e ideais. Realmente não existiu nenhuma causa. Existiu sim movimentos extrasensoriais, energéticos, como se fosse uma aura que cobrisse a cabeça dos jovens e de forma uníssona, fazer com que todos, em toda parte do mundo, emitisse o mesmo brado: liberdade. Nesse momento, como em todos os momentos da história humana, como nos faz ver o livro Universo em Desencanto, sem qualquer causa específica, sem qualquer motivação, surge um ser motivador que os ocultistas chamam de missionário. E esse ser tinha que ser um jovem, e foi o ator James Dean. E esse jovem viveu apenas 24 anos. E nesse curtíssimo período de vida, foi alçado ao patamar de ícone cultural da desilusão adolescente, fazendo surgir entre ele e a sociedade um grande distanciamento, e veio a ser o embrião da liberdade do mundo, posto que atuou apenas 3 filmes, ganhou 3 Oscars e faleceu num acidente automobilístico de forma violenta e bárbara, transformando-se no rebelde sem causa, nome, inclusive, de seus filmes, traduzido como Juventude Transviável. Mas o principal ficou gravado, e às vistas de todo mundo, a distância que existia entre o jovem e a sociedade, e essa distância tinha que desaparecer. Com o falecimento de James Dean, o trabalho tinha que continuar para pôr um basta nesse distanciamento, porque ele apenas foi o grande embrião desse trabalho, e como continuador surgiu no planeta outro jovem carismático. Tinha que ser assim, com uma voz extraordinária, fazendo no palco as suas apresentações, danças e trejeitos que não se via nos jovens, que não se aceitava nos jovens, mas ele rompeu com essa barreira e podificou à vontade o jovem, o seu nome, Elvis Presley, que também veio a falecer jovem, com apenas 42 anos de idade. Observem, amigos, que James Dean faleceu em 1955 e Elvis Presley estoura no mundo musical com seu primeiro sucesso lançado um ano depois, ou seja, em 1956. Os dois foram os responsáveis pelo grito de liberdade dos jovens, e a partir de então, o jovem começou a fazer os seus protestos e impor as suas opiniões e pensamentos, culminando com o surgimento em 1960, como já disse, do movimento hippie, que nada mais foi do que um comportamento coletivo de contracultura iniciado nos Estados Unidos. Esse movimento começou a ser contestado pelos conservadores, qualificando os jovens como viciados em drogas, seres sem inteligência, pessoas sem valor, em outras palavras, vagabundos que só pensavam em droga, sexo e rock and roll. E fizeram uma campanha muito grande que o movimento começou a perder a sua força em 1963. Mas a natureza sabe trabalhar, sabe terminar suas obras, e eis que, paralelamente ao movimento hippie, foi formado justamente no mesmo ano, em 1960, um conjunto de 4 jovens em Liverpool, na Inglaterra. E naquele momento histórico que o mundo vivia, quando o movimento hippie, o movimento de libertação e de liberdade dos jovens, começava a perder as suas forças, eles estouraram no mundo com seu primeiro grande sucesso internacional, gravado em 1962, que calcifica, de uma vez por todas, o valor jovem,
o direito dos jovens, e o mundo saiu do marasmo em que se encontrava e a humanidade, e alicerçada por jovens de grande valor, sofreu impulso de evolução descomunal, culminando por transformar o mundo numa aldeia global. Esses fatos podem parecer insignificantes e sem valor, mas os grandiosos fatos proporcionados pela natureza são assim, com humildade e com simplicidade, porque a verdade é assim. Não poderia deixar de registrar nessa oportunidade que o livro Universo em Desencanto, em sintonia com a ciência da psicologia, que classifica o ser humano com a equação S igual a R, isso é, o ser humano é estimulado a reagir, ou seja, ele reage aos estímulos que recebe. Assevera que o pensamento que leva o homem às suas realizações, na sua totalidade das vezes, não é seu, e sendo assim um estímulo externo provocado pela natureza, que vai produzir ou não uma reação no ser estimulado, que decide no final com seu livre-arbítrio, no qual nada interfere. Assim, claro está que a partir do surgimento de James Dean, ele e os demais que o sucederam foram seres com luzes próprias e que reagiram aos estímulos que a natureza provocou, porque os jovens tinham que se libertar, vez que as ideias novas eram necessárias e até mesmo imperiosas, e os jovens amordaçados não existiriam esses avanços. O que foi o movimento hippie? O movimento hippie surgiu em 1960, quando os jovens conscientes mostraram que não estavam dispostos a viver na mesma forma tradicional e conservadora da maioria das famílias naquela época. Foi na década contemporânea, no século passado, o objetivo era atacar o sistema, ou seja, uma sociedade que produzia miséria, violência, guerras e angústia. A origem desse termo deriva da palavra respect, usada para classificar ativistas no movimento negro. Esse processo teve origem nos Estados Unidos, foi impulsionado por artistas e músicos e se espalhou por vários países do mundo. Os Beatles foi a banda que surgiu nesse contexto e foi responsável pela difusão da contracultura em todo o planeta. Características do movimento hippie. Nos Estados Unidos, durante a Guerra do Vietnã, valia muito passeatas, ovos podres e políticos reacionários, ficar nu em frente à Casa Branca, camisetas com lema "Faça amor, não faça guerra", etc. Muitos estudantes norte-americanos se tornaram militantes de esquerda, denunciaram a existência de milhões de pessoas passando fome no país capitalista, mais rico do mundo, e repudiavam o dinheiro e a mercantilização da vida humana. Outros jovens acreditam na não violência e na vida espiritual, em oposição ao materialismo proposto pelo capital. Muitos se tornaram hippies. Em características do movimento hippie, podemos citar roupas coloridas, homens de barba e cabelo compridos, moças com flores no cabelo, músicas com violão e acampamentos. Em suma, os hippies recusavam a sociedade de consumo e a família tradicional. Além disso, admiravam a cultura oriente, vestiam batas indianas e apreciavam a alimentação natural. Tinha algo de socialista utópico e de anarquista pacifista, porque repudiavam o Estado e o capital, optando pela vida comunitária em vez do individualismo. Preferiam a natureza, a fumaça das cidades, o rock ao barulho das metralhadoras, o sexo e a violência da polícia, o amor à sociedade de consumo. O movimento hippie foi importante para as mudanças culturais de comportamento. Até então, as mulheres ocupavam um papel de submissão ao homem e a sua principal função era cuidar dos afazeres domésticos. Foi esse contexto de rebeldia proposto pelos hippies que elas começaram a queimar sutiãs e praças públicas, e que simbolicamente significava que as mulheres não eram apenas um objeto sexual. Assim, o movimento feminista ganhou as ruas para dizer não ao machismo.
Foi também essa época a revolução sexual, quando os cabelos masculinos cresceram e as saias femininas encurtaram. Quebrar o tabu da virgindade era visto como forma de libertar as pessoas. A pílula anticoncepcional virou uma arma feminina na luta pelo prazer. Movimento hippie no Brasil. Com a expansão do movimento O Mundo Afora, o Brasil rapidamente teve contato com os ideais de contracultura e de rebeldia. Houve adesão de estudantes e artistas, como no caso tropicalistas, que buscaram o rock and roll como referência, utilizando roupas coloridas, tentavam romper com o comportamento social e culturas dominantes. Vivendo durante a ditadura militar, os jovens do Brasil também tinham objetivos parecidos com os hippies norte-americanos, igualmente de direitos, liberdade de comportamento, fim do machismo e das arbitrariedades dos governos militares. Muitos artistas e estudantes foram perseguidos, presos até mortos por divulgar ideais que eram considerados rebeldes. A música, grandes nomes como Tom, Zé, Rita Lee, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Torquato Neto, Sérgio Sampaio, entre outros, deram o recado. Estudar história é mesmo incrível, não é? Por meio dela, podemos empreender muito sobre os dias atuais. Graças ao movimento hippie, tivemos muitos avanços nas questões comportamentais e sociais que estão vigentes ainda hoje. Muito bem, amigos, espero que tenham gostado do assunto que tratamos hoje, né? E qualquer dúvidas que hajam a respeito desse tema, né? Estamos à disposição nos canais pertinentes, marcelodefigueiredo.ramos@gmail.com e no WhatsApp DDD 51 996 14 10 41. Então, agradeço a audiência, desejo-vos um ótimo final de semana e até a próxima, meus amigos. Um forte abraço.